Bem-vindos ao Alomorph! O latim é uma língua muito querida por todos vocês, eu sei. E é tão engraçado como o latim é conhecido como uma língua morta. Só que se esquece muitas vezes que o latim não morreu. Ele simplesmente mudou e se transformou nas línguas românicas de hoje. Neste momento, eu estou falando um latim bem tardio. E parte dessa percepção vem do fato de que o latim foi falado há muito tempo. E que a estrutura da língua também mudou muito, o que é de se esperar, justamente porque ele foi falado há muito tempo. Então, tendo na mente o latim e as línguas românicas como coisas separadas, é natural que a gente perceba como duas coisas muito diferentes e que nós não pensemos muito em como foi essa transição. Mas nós conseguimos, através de textos antigos e de evidências em línguas românicas modernas, vislumbrar como foi esse estágio intermediário. E em um desses estágios, o latim começou a desenvolver características que são encontradas em línguas em todos os continentes. Algo mais ergativo, mais ativo-estativo. Vamos dar uma olhada nesse curto período em que o latim apresentou estas características. Há duas coisas de que nós precisamos falar antes de entrarmos nesse estágio esquisito e breve do latim, que são a perda dos casos e a ergatividade. E a ergatividade é um fenômeno bastante comum nas línguas do mundo, só que não é muito comumente associado a línguas europeias, com exceção do basco, que é literalmente uma língua isolada. Vamos começar pela perda dos casos. Nós temos um vídeo só sobre a perda dos casos se você quiser mais detalhes. Resumidamente, o nominativo costumava ser mais diferentão no latim, enquanto as outras formas mantinham uma raiz mais constante. E com as mudanças fonológicas operando, os finais dos casos foram sumindo. E depois de muitas regularizações, nós acabamos com dois casos. Um nominativo, que servia para a função de sujeito, e um oblíquo, que servia para todo o resto. E esse sistema de casos, binário, inclusive, está atestado em francês antigo, em romanche antigo, occitano antigo, nas línguas antigas do norte da Itália, que cria uma divisa nas línguas que mantiveram dois casos por mais tempo mais ao norte e as que perderam esses dois casos mais cedo, mais ao sul. Só que no fim das contas, a forma que permaneceu em todas as línguas românicas foi a forma oblíqua, no geral. Então, em todas as línguas românicas, a forma oblíqua, por ser mais frequente, foi a que se generalizou. E é por isso que todas as línguas românicas têm nomes que vêm principalmente da forma oblíqua. Logo, desse paradigma todo de filhos, nós tivemos esse paradigma aqui mais tardio. E um pouco depois, em francês antigo, por exemplo, já encontrávamos este paradigma aqui. Mas o que nos interessa aqui é o que aconteceu no meio dessa transição toda, quando esse sistema de casos colapsava e, pasmem, havia uma tendência grande à ergatividade. Então calma, vamos dar uma revisão rápida no que é essa tal de ergatividade. E depois desse vídeo, vai dar uma olhada nesse vídeo fresquinho sobre a ergatividade, em que eu explico tintim por tintim o que é esse fenômeno que às vezes gera muita confusão. Em resumo, há três tipos de argumento que um verbo pode ter, ou seja, lacunas que precisam ser preenchidas. O sujeito de um verbo transitivo, que nós chamamos de a, o seu objeto, que nós chamamos de o, e o sujeito de um verbo intransitivo, que nós chamamos de S. E o que acontece é, algumas línguas tratam o A e o S da mesma forma, e chamam isso de caso nominativo. Ou seja, interpretam esses dois como um grupinho e marcam o O, que nós chamamos de acusativo. O latim marcava os dois casos, marcava o nominativo no geral com o S e o acusativo com o M. E uma língua que agrupa os argumentos desse jeito é uma língua que tem alinhamento nominativo-acusativo. O português e as outras línguas românicas também são assim. Olhe, por exemplo, para a frase Dominus bibit aquam. Nós temos Dominus com final us, nominativo, e aquam com esse M no final, que indica que é o acusativo, ou seja, está marcando o objeto dessa frase. Agora, se nós olhamos para a frase Dominus cadit, com o verbo intransitivo, só tem um argumento, nós temos também esse final do nominativo, com us. Já outras línguas marcam o S e o O da mesma forma, e esse grupinho nós chamamos de caso absolutivo, enquanto o A é marcado com o caso ergativo. E o ergativo é sempre o caso marcado nas línguas desse tipo. Agora, se nós quiséssemos adaptar esse sistema para o latim, nós teríamos frases como Dominus bibit aquam, com o sujeito marcado com o caso e o objeto com o outro, e Dominum cadit, ou seja, com o sujeito marcado da mesma forma que o objeto. E as línguas com esse alinhamento nunca são 100% ergativo-absolutivas.
fazem algumas construções com alinhamento nominativo-acusativo. Elas sempre têm alguma cisão de algum tipo. Então, por exemplo, algumas línguas podem ter esse tipo de construção só em frases no passado. E uma dessas cisões nos interessa muito, porque tem a ver com o quão agente e o quão paciente um sujeito é. Certo, com tudo isso em mente, vamos agora falar de verbos inacusativos e verbos inergativos, sobre os quais você pode aprender mais aqui. São basicamente dois tipos de verbos intransitivos. Resumidamente, nos inacusativos, o sujeito tem traços como os de um objeto, tendem a ser mais pacientes. Enquanto nos inergativos, eles têm mais traços de sujeito mesmo, de agente. Então, o verbo inergativo é correr. Então, se eu digo o senhor corre, o senhor é o agente, ele está correndo porque quer. Agora, o verbo cair é inacusativo. A pessoa sofre a ação de cair. O português é nominativo acusativo, então vai tratar esses dois da mesma forma. E no português, é claro, a marcação é sintática, mas no latim, em que a marcação é morfológica, esses dois também são tratados da mesma forma e recebem o mesmo caso nominativo. Então veja, dominus currit e dominus cadit, o que nos leva ao tupi. Calma, respira, eu juro que tudo faz sentido. O tupi tem um alinhamento conhecido como ativo-estativo. Ou seja, no geral, para verbos mais ativos, o sujeito tem uma marcação. Para os mais estativos, o sujeito tem uma marcação diferente, geralmente como um objeto. Os ativos têm um sujeito mais ativo, mais como agente mesmo. E, nessa categoria, nós temos os verbos transitivos e os inergativos. Os estativos têm um sujeito mais paciente, ou seja, são os verbos inacusativos e os de estado. Em tupi, a, u, que frase horrível de dizer, né? A, u, exatamente. Em tupi, nós temos a, u, que significa eu bebo água, que é um verbo transitivo com a marca a para o sujeito. Já em anhan, eu corro, nós temos a mesma marca. É um verbo inergativo. Já em che, a parar, eu caio, é um verbo inacusativo. E olhe como ele tem uma marcação diferente das anteriores. Tem a marca che, não a marca a. E no último, shepuku, é eu sou alto. É um verbo estativo, o estado de ser alto. Uma nota é que os verbos no tupi nem sempre são tão regulares assim. Há muitas exceções, mas esses exemplos ilustram bem o nosso ponto. Agora, se o latim fosse assim, marcando o SO como objeto, nós teríamos frases assim: dominus curit, mas dominum cadit. Com o sujeito marcado de forma diferente dependendo do quão agentivo é o sujeito. E acontece que no latim já havia uma sementinha de algo se voltando para a ergatividade, que é a diferença de paradigmas do perfectum e do infectum. Questões de voz passiva, enfim, coisas que eu não vou entrar nesse vídeo, mas que se vocês quiserem eu posso falar mais pra frente, senão esse vídeo vai ter mais meia hora. Bem, no colapso dos casos, como eu já disse, o nominativo ia se tornando o caso mais marcado e o oblíquo o mais geral. Um sujeito marcado e um objeto não. Isso parece algo meio ergativo? Não, calma lá. O islandês também marca o nominativo e deixa o acusativo sem marca. É raro, mas pode acontecer. Pegue, por exemplo, fiskur no nominativo e fisk no acusativo. Apesar da marcação ser diferente, o alinhamento continua sendo nominativo-acusativo, né? O islandês é nominativo-acusativo. Mas, no período mais tardio, o latim tinha algo a mais, algo que o islandês não tem. E nós encontramos esse algo em alguns textos bem tardios. Vamos vendo que nomes que aparecem mais frequentemente como sujeitos, portanto capazes de aparecer como nominativos, eram mais animados. E vemos que muitas palavras para entidades ativas nas línguas românicas vêm de nominativos. Por exemplo, frade e não fratri ou fradri. E em italiano, em que nós encontramos ladro e não latrone, como seria o esperado se viesse da forma oblíqua. No caso do português, já vem do oblíquo mesmo, ladrão. Então, naturalmente, isso variava de região em região. Ou, por último, uomo em italiano, mas homem em português. E em outros casos, temos as duas versões na mesma língua. Por exemplo, os nomes Marcos e Marco, Carlos e Carlo. Um vem do nominativo, o outro vem do oblíquo. Em francês, nós temos copain e compagnon, sendo que hoje eles têm significados diferentes. Isso tudo são resquícios do período que nos interessa, em que encontramos, em textos de latim, começando lá pelo século II d.C., o nominativo em frases em que o sujeito era, pasmem, mais agentivo, quando era a ou sa. E os SO e O são marcados da mesma forma, com o oblíquo. Olhem estes dois exemplos. O sujeito dessas duas está mesmo no acusativo.
E esse acusativo com função de sujeito já foi chamado na linguística histórica de acusativo estendido ou nominativo restrito. Então, o oblíquo se tornava o menos marcado, se tornando mais um absolutivo, e o nominativo um mais marcado, portanto, parecido com um ergativo. Tudo isso num sistema mais ativo-estativo, que leva em conta a animacidade do sujeito. Portanto, no período tardio, seria de se esperar algo como Dominus bibi aqua, Dominus curi e Domino cadi, com o sujeito ali no acusativo mesmo. Incrível, não é? E alguns aspectos sintáticos do latim ainda geraram características desse alinhamento nas línguas românicas modernas. Já falei disso no canal antes, mas quando nós olhamos para o francês e para o italiano, nós encontramos duas formas de fazer o passado. Não vou explicar assim de cara. Eu vou colocar aqui na tela o exemplo do italiano no passado ao lado dos exemplos em latim. E você me diz o que acha. Il signore ha bevuto l'acqua, il signore ha corso, il signore è caduto. Ou seja, vemos o mesmo padrão no passado no italiano, nos auxiliares. Os verbos transitivos e inergativos fazem o passado com avere, e os verbos inacusativos com essere. E é interessante notar que com avere, o particípio só tem a forma masculina, enquanto com essere, ele varia em número e gênero. E em francês é a mesma coisa. Le seigneur avait bu l'eau. Le seigneur avait couru. Le seigneur est tombé. E só por curiosidade, há variedades no sul da Itália que fazem esse passado com 3 formas diferentes, 3 verbos diferentes. Mas não interessa pra já, se quiserem saber mais, digam aí embaixo. Mas, no fim, nesse contínuo entre o latim tardio e as línguas românicas, esse sistema de marcação tardio ativo-estativo volta a se tornar um sistema nominativo-acusativo, com a generalização do oblíquo. E é por isso que todas as línguas românicas são assim hoje. Os casos foram perdidos em ordens diferentes, né? As línguas do sul perderam os casos primeiro. E com línguas do sul, quero dizer línguas ibéricas e línguas do centro-sul da Itália. E nas do norte encontramos casos por bem mais tempo, no francês antigo, romanche antigo, as línguas do norte da Itália antigas, no antigo occitano. E essas são justamente as línguas que fazem mais essa distinção do passado com ser e do passado com ter a ver. E sim, o romeno ainda preserva casos. Tem um sistema de casos binário, mas ele é um pouco diferente. Vê o vídeo do romeno para entender melhor. Ou seja, começamos com um sistema majoritariamente nominativo-acusativo, entramos num sistema mais ativo-estativo, então o sistema voltou a ser nominativo-acusativo. E é como estamos hoje. Ou seja, parece que não houve uma continuidade na tipologia do latim, mas sim, nesses milênios, uma pequena oscilação no sistema. Mas olha, quase que falamos uma língua ergativa, como o basco e como muitas línguas do Brasil. Línguas essas, inclusive, que precisam da sua ajuda. Vai assinar a PEC de oficialização das línguas indígenas. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado. Então sim, a ergatividade surge, e ela pode sempre surgir do nada. Não é preciso influência de outras línguas e nem nada. Afinal, em todas as línguas que são ergativas hoje, a ergatividade surgiu em algum momento. Isso é válido para todos os fenômenos linguísticos. E agora a sua atenção para o jabá, que ajuda o canal a crescer e que nós não colocamos ali no meio porque ia interromper essa explicação complexa. Então é isso mesmo, você pode se tornar um membro do canal e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Ajudando o canal, você vai receber um desses perks, dependendo de qual nível você escolher. Você vai receber estes selos para mostrar quanto tempo você está ajudando o canal. Você vai poder usar estes emojis exclusivos, inclusive usar hoje o Sintaticou demais. E um agradecimento aos novos membros. Júlio David Auster, Renato Bernius, gambiarrista profissional, Diego Pereira e André Arcângelo. Muito obrigado! E se quiser dar uma ajuda pontual ao canal, dá um valeu aí embaixo que já ajuda muito. E é claro, outra forma de ajudar o canal é curtir, compartilhar nas redes sociais, seguir o Alomorph nas redes sociais, se inscrever, ativar o sininho e, é claro, comentar qualquer coisa aí embaixo. E como sempre, salve!